Eu estou aqui falando sobre uma ansiedade no limite, uma crise, mas sabemos que ela não precisa chegar nesse limite para ser um problema na vida, porque ela pode não chegar no pico, esperamos que não, mas ainda assim ela dificulta muito o seu dia a dia. E por que que agora, assim, tem mais de 18 milhões de brasileiros, vamos supor, com quadro de ansiedade, sem contar as outras patologias, como depressão, burnout, e são muitos os desequilíbrios que as pessoas estão experimentando. Ansiedade, realmente, ela tem aparecido como o mal do século. Não gosto nem de falar esse nome, mas é como tem sido chamada. Por quê? Porque o estresse, o nível de cobrança que as pessoas têm, que recebem e de autocobrança, que é o principal. As pessoas às vezes colocam metas que nem são possíveis. E aquilo vai gerando uma cobrança tão grande dela com ela mesma que ela entra num processo de ansiedade que não tem, assim, não tem jeito. Ela tem que voltar e olhar para as metas estabelecidas. Então procurar colocar metas dentro daquilo que é possível, dentro de um planejamento real. Hoje, por exemplo, as pessoas têm acesso a conhecimento. Então mudou de, sei lá, 50 anos atrás, 100 anos atrás, que você estava tranquilo assim, vou fazer uma faculdade, eu tenho uma profissão, vou para um trabalho. Meu avô, por exemplo, é daquele que o primeiro trabalho dele, o primeiro emprego, ele passou a vida e se aposentou ali. Isso era o legal. Hoje isso não existe mais. Pode até existir pessoas que passam a vida toda no mesmo emprego, na mesma empresa. Mas isso cada vez mais vai ser difícil de acontecer. Então as pessoas precisam se adequar a essa necessidade de quê? De estar sempre se atualizando. Então é mudar mesmo a forma de pensar, a forma de encarar a realidade. Saber que agora, para você estar bem colocado no mercado de trabalho, seja você trabalhando numa empresa, seja você sendo autônomo, é estabelecer na sua vida que o aprendizado ele é contínuo. A realidade agora é de aprendizado contínuo. Então aquelas metas de quando eu fizer a faculdade acabou, eu paro, não existe mais. Até porque hoje não necessariamente a pessoa tem que fazer uma faculdade. Quantas pessoas bem-sucedidas que não fizeram faculdade? Você pode ou não fazer, não vai ser isso que vai traçar o seu futuro. E muitas outras coisas que há poucos anos atrás, poucos anos que eu falo, 50, 100 anos, se você considerar o tempo de existência do ser humano, são poucos anos. O que você tinha como seguro, hoje em dia não existe mais. Mas como nós não estamos ainda totalmente acostumados com essa nova forma de viver, isso vai gerando também muita ansiedade. Então se cobre menos no sentido de traçar metas que são impossíveis e ficar se cobrando. O que mais pode gerar ansiedade? Drogas, álcool pode gerar ansiedade. Mulheres, na TPM, pelo menos para mim, isso foi uma verdade. Naquele período pré-menstrual, eu sempre fiquei muito mais propícia a me sentir mal, a ter mal-estar. E quando eu tive a crise de pânico, coincidentemente ou não, eu estava num período pré-menstrual, tinha tido uma crise de enxaqueca. Quer dizer, tudo isso contribuiu para ir desestabilizando o meu corpo. E aí houve um gatilho que eu tive a crise de pânico. Mas, assim, mesmo que não seja uma crise de pânico, é um período que a pessoa tende a ficar mais ansiosa. Realmente pode acontecer. É o estresse, é a cobrança, é o histórico familiar. Não é que é genético no sentido de, pelo menos a meu ver, no sentido de vir aquilo numa forma física na célula, mas é genético porque vem na energia da ancestralidade, vem muitas vezes naquilo que você viu enquanto era criança. É como se fosse até uma reação aprendida pelo inconsciente, mas eu percebo isso também, né? E a própria forma, se você tem um pai ou uma mãe muito ansioso, é natural que eles de alguma forma coloquem um pouco dessa ansiedade em você. Não conscientemente, mas aquilo acaba passando. Se são pais que se cobram muito, acabam passando demais essa cobrança e o filho pode ficar com aquela sensação de nunca ser bom o suficiente. Isso gera uma ansiedade muito grande. Então, os fatores que geram ansiedade
São muitos, principalmente nos dias de hoje.